Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesta noite de sábado, neste dia 2 de fevereiro de 2019, nos colocamos como vaso em suas mãos para sermos usados por Ti, para sermos trabalhados por Ti, para sermos moldados por Ti. Portanto, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, quebra este vaso velho, faça de mim um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de virtude, um vaso de unção, e que o Senhor fale através da minha boca, e que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê direção, para que eu possa levar o seu alimento ao seu povo, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Que não seja eu a falar, mas o seu Espírito Santo a falar através de mim, a me usar para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. E hoje, amados, nós mais uma vez vamos dar continuidade àquela palavra que nós falamos sobre o sacerdote ali, quando os filhos fazem o pai tropeçar. E há uma medida para que isso aconteça. Por quê? Porque ele julgou Israel, ele foi sacerdote de Israel por 40 anos. E os seus filhos Hófni e Finéia transgrediam, se prostituíam, exercendo o sacerdócio. Por isso, eles têm um aviso muito importante para aquelas pessoas que exercem o sacerdócio, para aquelas pessoas que dirigem o ministério, para que prestem muita atenção quando colocam seus filhos em algum ministério, quando levam seus filhos a assumir algum ministério. Isso certamente que vem com a direção de Deus, mas a pessoa tem que vigiar. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande e o peso da transgressão certamente cairá sobre aquele líder, sobre aquela pessoa que está dirigindo o ministério. Mas na palavra de Deus diz que a medida para tudo tem uma medida. E nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus falando a Abraão. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Agora veja o que ele fala com Abraão. E a quarta geração tornará para cá, ou seja, a quarta geração tornará para aquela terra, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Portanto, aqueles pais que têm filhos no ministério, têm filhos que estejam transgredindo, porventura estejam transgredindo no ministério, há uma medida porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, há uma medida para ser cheia. Mas se isso está acontecendo, ele tem que repreender o filho. Senão o filho não se corrigir, ele tem que afastar e colocar o filho no banco. Portanto, é uma responsabilidade muito grande que recairá também sobre o filho, mas principalmente sobre aquele líder. E hoje nós vamos ver um homem muito usado por Deus, um homem muito correto diante de Deus, um homem que foi inclusive educado, levado a Deus, instruído na palavra de Deus pelo sacerdote Eli, e não transgrediu como seus filhos Hófni e Finéia. Foi um homem muito usado por Deus, um homem que Deus usou, inclusive, em visões, que foi o profeta Samuel. Mas ele também, na idade avançada, quando já velho, ele levantou seus filhos como juízes de Israel, e os seus filhos também passaram a transgredir, e os seus filhos não o seguiram. Portanto, vejamos esta passagem aqui escrita em 1 Samuel capítulo 8, dos versículos 1 ao 9, e depois 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 e 20. Os israelitas pedem um rei e Deus concede. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Foram pessoas que transgrediram, foram pessoas que perverteram o juízo,
foram pessoas que não seguiram os passos do seu pai Samuel. Portanto, vejamos. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Está certo que eles deveriam pedir a Samuel para afastar os seus filhos, para que Samuel corrigisse seus filhos, os afastasse, se necessário fosse, caso eles se consertassem, mas eles olhavam para as outras nações. Deus queria ser o rei deles, Deus queria ser o rei de Israel, mas eles olhavam e invejavam outras nações que tinham reis, que os julgavam, que saíam diante deles nas guerras, e eles queriam que Samuel desse um rei a eles. Portanto, vejamos. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, ou seja, por que mal? Porque eles poderiam até ter repreendido os filhos de Samuel, terem pedido a Samuel para repreender os seus filhos, até mesmo caso os filhos não se corrigissem, para afastar os seus filhos daquele ministério de juízes, de julgadores. Só que não, eles queriam era o rei. Então, porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe quais serão os costumes do rei que houver de reinar sobre ele. Agora vamos lá, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 e 20. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Portanto, eles estavam invejando as outras nações que tinham rei, eles queriam seguir as outras nações que tinham rei, eles não queriam, eles estavam na verdade rejeitando a Deus. Por quê? Porque eles já estavam se encurvando a outros deuses, eles já não seguiam e serviam ao Deus verdadeiro, ao Deus que os tirou da terra do Egito, mas antes eles estavam se encurvando, eles estavam servindo, eles estavam buscando a outros deuses. E que fique esta palavra exortadora e edificadora para aquelas pessoas que estão no altar, para aquele anjo que Deus levantou, para aquele apóstolo que Deus constituiu para fundar o ministério, para estar no altar, para levar o povo ao Senhor, para falar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que vigie quando levantar um filho para exercer algum ministério. Se eles não obedecerem, se eles transgredirem a lei do Senhor, seja da forma que for, eles deverão primeiramente ser exortados, ser corrigidos. Se não aceitarem a correção, deverão ser afastados dos seus ministérios e colocados no banco, porque senão toda a congregação e principalmente aquele que é o líder, que é o anjo da igreja, que foi levantado para dirigir aquela congregação, ele arcará com as consequências dos seus atos. Portanto, que fique sobre esta palavra exortadora para a amada igreja. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, em nome de Jesus. Amém.